eu sou o Otávio Sfortunato, essa é a minha colega Albertina, nós somos da turma G34 e nós estamos a fazer a unidade 7, o objetivo 3 da disciplina de STC, com o tema Impacto do Plástico no Meio Ambiente. Nesse trabalho, inicialmente, nós iríamos falar somente do impacto do plástico em Portugal. Porém, o problema do plástico não se resume a Portugal, em sim ao mundo todo. Vamos então a algumas informações para começar. Para termos uma ideia, a União Europeia produz cerca de 55 milhões de toneladas anualmente, sendo que 40% desse total de plástico que é produzido é para materiais descartáveis, por exemplo, como essa garrafinha. Ano passado foram produzidas cerca de 367 milhões de toneladas mundialmente. Então, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, somente por 3 vezes registrou-se uma diminuição da quantidade de plástico reduzida mundialmente. Foi em 1973, devido à crise do petróleo, em 2008, por causa da crise do euro, e em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Aqui um gráfico com a produção do plástico ao longo dos anos. Segundo informações baseadas na Plastic Europe, a União Europeia teve uma redução de 5,1% no ano anterior, no ano passado, e na França pôde-se registrar uma descida de 11%, o que é bastante interessante. Infelizmente, em Portugal não achamos números do ano passado, porém, temos aqui os valores de 2019. Por exemplo, cada habitante produz cerca de 513 kg de plástico anualmente, sendo que somente 13% é devidamente reciclado e menos de 20% é utilizado na reutilização energética. Os números são chocantes, porém eu quero deixar aqui uma pergunta. Para onde vai a maioria ou boa parte do plástico que a gente produz? Sim, se você pensou no mar, você está certo. Para nós termos uma ideia, é depositado por minuto no mar o equivalente a um caminhão cheio de plástico. E eles vão parar ao mar. Pode ser simplesmente nós jogarmos a garrafa para o mar, ou então, imagina, você está na cidade. Você amassou a garrafa, jogou ela no esgoto, jogou ela para o chão, ela pode ir cair no esgoto e do esgoto parar no mar, ou mesmo parar dentro do rio, o rio vai desaguar no mar e vai levar essa garrafa para lá. Porém, o problema não acaba aí. Essa garrafa no mar, devido à ação do vento, da chuva, do sol, ou seja, de tudo que acontece ali, essa garrafinha vai virar em microplástico. E aqui vemos uma situação bastante interessante. Esses microplásticos parecem-se muito com os plânctons. Vou deixar aqui uma imagenzinha do plâncton para exemplificar o que é. E esses plânctons, eles estão na base da cadeia alimentar. Por eles estar na base da cadeia alimentar, muitas vezes eles são confundidos com o plástico, esses microplásticos, e acabam por ser ingeridos. Agora, quero citar aqui uma informação que eu tirei da Ocean Foundation. Mais à frente eu vou explicar o que eles são. Alguns cientistas dessa fundação afirmam que 60% das espécies de golfinhos e baleias já foram afetadas pelo plástico. Existe uma estimativa que, entre hoje e meados do século, será produzido cerca de 4 vezes mais plástico do que já foi produzido até hoje. E essa informação varia um bocadinho. Eu também vi no site da National Geographic que pode triplicar. Mesmo assim, é um absurdo. Eu também vou deixar esse gráfico aqui em cima. Tem 5 ilhas de plástico no oceano no mundo. Onde é que elas estão? 5 ilhas de plástico situam-se no Atlântico Sul, no Atlântico Norte, no Oceano Índico, no Pacífico Sul e no Pacífico Norte. A do Pacífico Norte, estima-se que ela tenha 16 vezes o tamanho de Portugal, sendo a maior delas todas. Lá estima-se que tenham 1,8 trilhões de plástico e microplásticos. Para se ter uma ideia, em 2020, um navio do Instituto Ocean Voyage realizou uma expedição para lá, sendo que eles recolheram em 48 dias 103 toneladas de plástico e muitos esqueletos de animais. Vale só a pena ressaltar que essas ilhas de plástico não são propriamente ilhas ditas. Nos oceanos existem 5 zonas de convergências, que são
as tais ditas ilhas de plásticos. Alberto, a gente já viu que nos oceanos a situação é bastante complicada, mas e no mar Mediterrâneo? Ora, no mar Mediterrâneo estima-se que nele flutuem 3.760 toneladas de plásticos. A conclusão é de um estudo publicado na revista científica. Estima-se que a carga total anual de plásticos que vai parar ao Mediterrâneo ronda os 17.600 toneladas. 84% acaba nas praias e os restantes 16% acabam na coluna d'água no fundo do mar. Os investigadores constataram uma quantidade chocante de plástico e microplástico a flutuar no mar Mediterrâneo, como o Thales já aqui referiu. Essa é a conclusão de uma revista científica chamada Frontiers in Marine Science. Porém, tem que haver alguma coisa para combater. Em 2018, a União Europeia aprovou algumas medidas para combater o plástico, nomeadamente combater o consumo de plástico de utilização única, palhinhas, copos, pratos, talheres. O objeto desta medida é diminuir o número de plástico que produzimos, os plásticos descartáveis. Queria agora chamar a atenção para a Ocean Foundation. Ela foi criada em 2001 e ela já conseguiu algumas conquistas. Por exemplo, como no Peru. No Peru, ela conseguiu aprovar uma lei sem plásticos nas praias e em parques nacionais. Infelizmente, a Ocean Foundation, eu não encontrei informação se ela está em Portugal ou não, mas sei que ela está na Europa. A Fundação Oceana, ela tem um argumento bastante interessante, que é plástico descartável zero. Por quê? Imaginamos, vamos voltar ao exemplo, a garrafinha outra vez. Digamos que a Albertina foi uma boa cidadã e colocou ela para reciclar. Porém, quando isso veio parar na minha mão, ou mesmo uma garrafa, ou um frasco de shampoo, whatever, veio parar na minha mão, eu não liguei para a reciclagem e pus ela simplesmente no lixo comum ou descartei na rua, não interessa. Eu quebrei esse ciclo de reciclagem. Ou seja, não adiantou de nada a Albertina, no início da cadeia, ter posto a reciclar, sendo que eu quebrei. E como nós já vimos anteriormente, mas por que eu concordo com esse ponto de vista? Como nós vimos anteriormente, somente 13% do plástico ele é reciclado. Ou seja, muito possivelmente, não importa se a Albertina recicla, eu posso não reciclar, ou outra pessoa pode não reciclar. Por isso, é extremamente interessante a ideia do plástico zero. Claro, temos que achar algumas alternativas. Em Portugal, queria chamar a atenção para a Nestlé. A Nestlé tem uma visão bastante interessante. O desperdício de plástico é uma das questões mais urgentes que o planeta enfrenta hoje no capítulo da sustentabilidade. Esta questão requer uma abordagem coletiva. A Nestlé está comprometida a encontrar as melhores soluções para reduzir, reutilizar e reciclar. A nossa missão é alcançar os 100% de embalagens recicláveis ou reutilizáveis até 2025. Temos algumas empresas que pensam ao contrário da Nestlé, como é o caso da Plastic. Vamos então citar alguns pontos que esta empresa defende. Ecoeficientes, pois ajuda a reduzir os gases do efeito estufa, leves e fáceis de se guardar, recicláveis, reutilizáveis. Thales, tendo em conta estas duas opiniões tão diferentes de uma empresa e da outra, qual é a tua opinião sobre esta situação? Bem, eu concordo mais com a visão da Oceana, pois o plástico é um mal. Penso que nós temos que achar uma alternativa, pois não podemos viver com 500 bilhões de sacos plásticos, ter animais sufocando. É comum, nós entramos na internet, se pesquisarmos sobre esse assunto, e acharmos, por exemplo, focas, tartarugas com plástico. Mas tem mais. Voltando a olhar um pouquinho atrás e falando dos microplásticos. Nós podemos achar microplástico em tudo, na comida, na bebida, no ar. No ar que respiramos. Exatamente. Ou seja, é importante reciclar. Tudo isso que a gente já debateu até agora. Qual é a tua opinião sobre o plástico? Olha, muitas vezes não temos consciência da imensidão desta realidade. Eu própria não estava desperta para a mesma. Até há algum tempo em que comecei a ouvir notícias sobre este tema. A minha filha, tendo uma formação escolar mais recente, com informação sobre este assunto, também começou a alertar para algumas questões e cuidados que poderíamos adotar nas nossas rotinas. Com algum interesse em obter informação sobre este tema, tenho estado um pouco mais atenta e desperta para algumas situações
que me preocupam em relação ao futuro do planeta em que vivemos, até por tudo o que já falámos aqui. Sabemos que não é possível abolir o plástico, as grandes indústrias dependem desta matéria e, consequentemente, a economia também não iria suportar esta medida. Inclusive, a população, até agora habituada a toda a tecnologia, inovação e conhecimento, não poderia regredir e voltar atrás, não é? No entanto, o planeta segue um caminho de consumismo desmorado e sem controle. A população aumenta e a poluição também. Temos que fazer alguma coisa. É urgente que todos tenhamos consciência desta problemática e todos os países têm de tomar medidas que aliviem o planeta. Voltemos a ter esperança e acreditar que é possível haver vida para a humanidade. Todos podemos fazer a nossa parte. Eu irei continuar a fazer a reciclagem, evitar o uso abusivo do plástico, descartável, pelo menos, não é? Como as embalagens e sacos dos supermercados, os pratos, copos e talheres, sei lá, muitos mais. Produtos que não tenham componentes de plástico. Ao evitarmos o excesso anteriormente mencionados, não é? Já falámos, já estamos a reduzir a quantidade de resíduos. Tanto ou mais importante, mantermos sempre atentos e informados do que podemos fazer para ajudar a manter assim este equilíbrio no que toca ao consumismo do plástico. E você e eu, o que nós vamos fazer? Pois tudo indica que a produção de plástico vai continuar aumentando. Como nós já vimos antes, por 3 vezes apenas a produção de plástico diminuiu e no ano seguinte voltou a subir. O que nós vamos fazer? Essa, eu acho que é a questão mais importante até aqui. Nós vamos ficar parados, de braço cruzado, vendo o mundo se deteriorar ou vamos tomar uma ação e vamos combater os plásticos? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui. Agora sim, deixarei a webgrafia do nosso trabalho. Obrigado.